Vamos lá. Boa noite, boa noite. Você que está vendo a gravação, a gente está começando agora o encontro. Queria pedir para todos vocês que estão aí acompanhando a gravação, ouvissem pelo menos essa parte inicial agora, que muitas vezes a gente começa a ver uma gravação e deixa para depois, né? Mas eu vou dar algumas atualizações importantes sobre os nossos encontros, algumas mudanças que a gente decidiu fazer, tá? Então vamos começar fazendo uma oração? Coloca aquele louvor lá. Ai, fechei. Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse Amém. encontro. Queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo de mesa, esse tempo de comunhão. Sim, Pai. Ah, Senhor, obrigado pela liberdade que nós temos e obrigado principalmente por o Senhor ter nos confiado, Senhor, Pai, esse encargo e esse desejo Amém. de despertar, Senhor, Pai, cristãos para um evangelho maduro, Senhor, uma vida de cruz, para um nível de entrega diferente, Senhor. Amém. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que é o Senhor quem conduz os nossos corações, a nossa mente. O Senhor é soberano e o Senhor insiste em cada um, Senhor. O Senhor Amém. insiste em cada um. Nós já somos infinitamente gratos, Senhor, pela sua graça, Sim, porque nós Senhor. não merecíamos, Senhor. Nós não merecíamos, Senhor. Mas o Senhor se entregou naquela cruz. O Senhor foi totalmente exposto, Senhor. O Senhor Sim, renunciou, Jesus. Senhor, Pai, entregou a tua vida por nós. Ah, Jesus, obrigado. O Senhor é o nosso Quírios, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a nossa referência. E nós queremos, Pai, seguir os teus passos, Amém. porque o Senhor, Pai, se entregou e nos deu acesso a essa graça irresistível. Nós queremos, Senhor, Pai, também poder, Senhor, participar dessa graça para com outros, Senhor. Então, diante da nossa vida, Senhor, diante de, Senhor, o cenário da nossa agenda, da nossa cultura, muitas vezes atarefada, muitas vezes distraída, Senhor, muitas vezes ocupada, nós queremos separar esse tempo como um tempo totalmente teu, Senhor, relacionado à sua igreja. Não somente, Senhor, a nossa reunião, Senhor, o local como expressão, Senhor, na cidade, mas aqui, Senhor, desejar, Senhor, orar, interceder, Senhor, Pai, e de forma ousada, Senhor, Pai, se colocar à disposição para algo maior. Obrigado porque o Senhor tem nos dado fé, Senhor, fé Sim, para Jesus. acreditar naquilo que para muitos parece impossível. Fé, Senhor, para diminuir, Senhor, Pai, para que o seu nome cresça. Fé para que a gente possa, Senhor, engajar o nosso coração, o nosso tempo, o nosso trabalho, os nossos recursos, Pai, para a expansão do teu reino e da sua justiça, Senhor. Amém, Senhor. Ah, Senhor Jesus, nós te amamos. Nós te amamos. Que o Senhor cresça, que a gente diminua, Senhor. Que o Senhor cresça, Senhor, para que os teus planos sejam os nossos, para que os seus desejos sejam os nossos, para que a nossa mente seja tua, para que a gente possa estar alinhado aos mesmos sentimentos, Senhor. Em teu nome, Jesus. Sim, Em teu Jesus. nome, Jesus. É o que eu te peço, Senhor. Tenha total liberdade, tenha total acesso, Senhor, a cada um aqui. Que esses encontros sejam encontros onde o teu Santo Espírito possa fluir, conduzir. Muitas vezes, quando nós olhamos, Pai, com a nossa ótica humana, influenciada pela natureza caída, nós nos cobramos e nós entramos num estado improdutivo, aonde nós queremos fazer o nosso braço, mas sabemos que quando nós entramos num estado de consciência no Amém. Espírito, no estado de comunhão no Espírito, nada mais importa. E Sim, nós conseguimos, Pai, alcançar, Senhor, Pai, esse estado de fé onde não há impossíveis, onde a gente acessa, Senhor, não mais o Cronos, mas o Kairos de Deus. Eu aleluia. sei que nesse estado, nesse ambiente, nós podemos, Pai, encontrar chaves e virar essas chaves e podemos, Pai, dar saltos que transcendem a nossa mão, a nossa força, Senhor. Eu creio que nesse ambiente, nesse estado, nós podemos fazer, Senhor, Pai,
Em um dia o que demoraríamos uma semana, em uma semana o que demoraríamos meses, É Senhor. verdade. Ah, essa é a nossa realidade, Senhor. Tô sabendo. Não estamos presos no tempo, não estamos presos em nada. Nós queremos, Pai, nos prender a um propósito que transcende, que é teu. Então a nossa oração é que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor. Venha o seu reino nessa reunião. Venha o seu reino no coração de cada um que vai assistir essa gravação. Que venha o seu reino, Senhor, Pai, nos edificando, nos expondo, nos encorajando, nos exortando, Senhor. Ah, Senhor, a tua palavra fala que o Senhor repreende aquele que o Senhor ama, Senhor. E é isso que nós queremos. Nós queremos, Pai, a profecia, Senhor. Porque sem a profecia nós nos corrompemos, a nossa natureza ela é tendenciosa. Ela naturalmente vai para um caminho que é contrário ao Espírito. Mas nós queremos todas as vezes, Pai, voltar à origem, ao techuvá, para que a gente possa nos alinhar ao destino, Senhor. Amém. Ah, em Teu nome, Jesus, em Teu nome, Jesus, nós nos reunimos, nós oramos, nós desejamos e nós, Pai, nos alinhamos a Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor conecta todas as coisas, porque o Senhor é onipresente. Nós não somos onipresentes, Senhor. Nós não podemos estar em todos os lugares, Pai. Nós não podemos, Pai, comunicar com todas as pessoas, Pai. Mas o Senhor sabe cada um que está orando nesse Brasil. O Senhor sabe cada filho teu que está clamando, Pai, por um despertamento da tua igreja. O Senhor sabe aqueles que precisam. É o Senhor que conecta espíritos semelhantes. Então, Senhor, conecta, Senhor. Nos mostra caminhos para isso. Sim. Ah, Senhor, levanta, Senhor, isso. Aquilo que nós não sabemos orar como convém, Espírito Santo intercede por nós. Oriande baixo, oriande rebaralabás. Rebas, oriande rebaralabás. Espírito Santo, te louvamos, te agradecemos, te damos honra, te damos glória, te damos todo o louvor. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Meus irmãos, estamos juntos. Amém. Vamos lá. O nosso encontro de hoje vai ser muito parecido com o que a gente fez semana passada. A ênfase vai mudar, né? Hoje é o encontro que nós chamamos carinhosamente de encontro ID, né? Onde a gente vai sempre buscar caminhos práticos para que a gente possa avançar nesse caminho da grande comissão, como indivíduos, como igreja local, né, como empreendedores, como profissionais, aonde o Senhor tem te levantado, como família. E a gente vai seguir a dinâmica da semana passada, que não foi gravada, né? Mas foi muito rica. Então eu fui muito encorajado, sabe? Porque eu creio nessa fluidez e eu creio que nós não podemos fazer por fazer, sabe? Nós não podemos fazer uma reunião porque temos que fazer uma reunião ou porque temos que seguir um formato. Eu tenho sido levado pelo Senhor nesse novo ciclo, né? Eu sempre, né, tenho essa coisa em setembro, né? Sem misticismo, mas assim, constatável, sabe? Constatável. Existem 2 momentos do ano que sempre acontece algo assim, sabe? É maio e setembro. Desde 2015 eu percebo isso. E agora eu vejo que o Senhor está nos levando para esse novo ciclo. Eu estou ajustando várias coisas, assim, como empresa, né? Dentro dessa questão de congruência ao reino. Alguns de vocês aqui são alunos, a gente vai comunicar isso em breve. No Convergência agora, sexta-feira, eu vou falar um pouquinho de coisas que têm queimado o meu coração. Mas uma das coisas é que o Senhor ele tem trazido esse desejo da construção coletiva. Não do consumo, sabe? Eu acho que um dos principais pontos que o Senhor ele deseja ajustar a igreja dele nessa geração é transicionar a igreja de uma visão consumidora para uma visão
né, de participação, de construção coletiva, sabe? Então eu gosto muito, né? E eu quero que esses encontros, principalmente para aqueles que de alguma forma querem se engajar e se comprometer um pouquinho mais, eu quero abrir um caminho para que o Espírito Santo tenha liberdade nesta construção, mas principalmente para que a gente construa isso juntos. Não que seja algo somente top-down, sabe? Ó, é isso. Porque eu creio que o Senhor ele vai falando, ele vai fazendo, tá? Então a gente vai fazer isso hoje. Mas antes eu queria só atualizar vocês. Eu falei semana passada, mas agora eu quero falar agora em termos de data, tá? Então, quando a gente começou esses encontros do Somos, a gente se propôs a primeiro travar uma agenda, né? Para que a gente propositalmente pudesse ter uma cadência, uma constância. E eu falei que, né, todas as terças a gente teria um tema e um foco específico, né? Então, uma semana foco, né, no estudo bíblico, depois parte do pão, depois aspectos específicos da igreja, depois o ID. E daí quando surgiu esse desejo e o momento da gente poder saber quem de alguma maneira quer se comprometer um pouquinho mais e quer atuar de maneira ativa, engajada numa construção, a gente fez aquele encontro, fez o formulário, o pessoal preencheu e o meu desejo era abrir uma outra agenda só com esse grupo, para que a gente pudesse, né, desenhar, estruturar e definir os passos. Mas eu não estou conseguindo encontrar essa agenda, então estava gerando esse conformismo dentro de mim e busquei em oração e entendi que o caminho mais prático vai ser a gente ter um ajuste nessa nossa agenda de terça. Então como é que vai ser, tá? Só para reforçar. Então agora a gente vai ter esse encontro, sim, né? Vai se manter terças 20 horas, mas qual vai ser a diferença? A diferença é que a gente vai ter durante um mês 2 encontros abertos para todos, tá? Que vão ser encontros quinzenais. Então, ou seja, a gente vai ter um encontro aberto essa semana, por exemplo, e daí só daqui 15 dias a gente vai ter um outro encontro aberto. E daí nessas duas agendas que vão intercalar, né? Que vão ser essas agendas que a gente vai aproveitar e fazer fechado apenas com aqueles que de alguma forma preencheram aquele formulário e desejam participar. Então, quais vão ser esses encontros abertos ao público? Estava buscando um entendimento e eu vi que o que faz mais sentido é o encontro do estudo bíblico. Então, a gente vai continuar com o estudo bíblico aberto e o partir do pão, que é esse momento de comunhão, de orar, de exercitar, porque eu acho que são 2 aspectos práticos para que todo aquele que se conectar aqui com Somos possa desenvolver o espírito, que é a palavra e o exercício do Espírito na prática da comunhão, né? E daí aqueles outros 2 encontros que a gente estava tratando aspectos locais, como igreja e o ID, vão ser encontros que a gente vai fazer, né, fechado, para que a gente possa pensar juntos em como que a gente pode organizar as coisas, pegando o tempo, né, e o recurso que cada um puder doar segundo aquilo que é a sua realidade de maneira voluntária, para que a gente possa construir essa grande visão, né, de maneira simples, de maneira prática. Beleza? Então, esse encontro, né, é um encontro que a gente está fazendo aberto, vai disponibilizar gravado para atualizar vocês, mas daí a gente, a partir desse novo ciclo, vai seguir assim. Então, como é que vai ser na agenda? Então, semana que vem, dia 3 de outubro, a gente vai fazer o encontro aberto, que vai ser a continuidade do estudo bíblico, tá? Daí, depois, no dia 10, a gente vai fazer o encontro fechado, só para quem preencheu o formulário, para a gente pensar, né, fazer um grupo de cooperação. Daí no dia 17 a gente faz de novo um encontro aberto relacionado ao partir do pão, e daí dia 24 fechado, e assim a gente vai intercalando naturalmente. Beleza? Se tiver alguma dúvida, vocês nos perguntem lá no grupo, para quem assistiu a gravação, quem tiver ao vivo pergunta aqui no chat, tá? Show, gente. Então, não sei quantas pessoas, né, do grupo
participou daquele encontro ID que eu fiz, falei dessa grande visão, mas enquanto eu orava aqui, eu senti de compartilhar isso, sabe? O Senhor ele tem me falado inclusive sobre documentar isso, né? Não só isso, mas muitas outras coisas que é importante a gente ter clareza, né? O Senhor ele falou lá em Abacuque, né? Escreve para que aquele que passe correndo consiga ver, né, a visão. E a gente vê nas escrituras claramente o Senhor ele falando de tempos em tempos sobre essa prática de documentar para as próximas gerações não perder aquilo que era uma palavra, uma promessa, uma visão, um testemunho, a continuidade, né? Então a gente vai fazer isso. Mas aqui, né, de forma bem resumida, a gente vai aprofundar isso. Mas quando o Senhor ele trouxe esse encargo e esse desejo de fazer esse encontro, a gente já sabia que iria começar dessa maneira aqui, um pequeno grupo, até porque a gente crê que grandes transformações começam em pequenos grupos, né? Então, como Jesus fez, nós também temos desejado. E quando surgiu isso, né, foi uma expressão daquilo que o Senhor tem nos mostrado sobre o aspecto de, primeiro, a igreja na cidade e segundo, sobre filhos maduros, discípulos comprometidos, presbíteros piedosos, sabe assim? Então, eu tenho enxergado no Senhor desde 2018 que existe uma necessidade de nós falarmos sobre isso para que a gente possa despertar as pessoas para entender que todos nós como cristãos podemos aprofundar o nosso nível de comprometimento para com o reino de Deus, né? E esse comprometimento vai nos levar naturalmente a um processo de nos tornarmos discípulos comprometidos, aqueles que seguem Jesus e tomam a sua cruz, entendem o que é isso de forma madura, né? A renúncia, de forma prazerosa, né? E existe, lógico, né, um desejo de que isso transborde dentro do aspecto da igreja em cada cidade, tendo expressões de reuniões nas casas, tá? Independente da sua comunidade de fé, para que juntos como igreja possa produzir um testemunho ali naquela cidade. E também esse grupo maduro possa desejar ter ali um grupo de cooperadores locais para que a gente seja intencional em cada cidade, onde a gente possa intencionalmente conectar lideranças em cada cidade, onde a gente possa conectar ministérios em cada cidade, onde a gente possa fazer uma ação em cada cidade para gerar impacto na sociedade, onde a gente possa fazer ações para que pessoas sejam salvas, onde haja um processo de ganhar pessoas para Jesus em cada cidade. E também, junto com esses dois pontos, que é uma grande visão, mas totalmente possível, surge o desejo de também a gente aproveitar essa questão do online para que a gente possa também fazer, né, iniciativas, campanhas para que as pessoas, através do online, possam aceitar Jesus e que elas possam também se conectar com essa realidade. E o nosso desejo desde o início é fazer algo de maneira que a gente diminua e o Senhor cresça. Então, o desejo não é que essas ações promovam um nome, né? O nome do Somos, o nome do Rafa, o nome de qualquer pessoa envolvida nesse processo. A ideia é que o Senhor nos dê estratégias para que a gente simplesmente diminua, sabe? Diminua. Para que, se possível, as pessoas nem saibam quem são as pessoas que estão fazendo, sabe assim? De um jeito que assim, quem faz não sabemos quem faz, só acontece e nós só participamos, né? Jesus faz, é Jesus que está fazendo, Jesus está fazendo. Então esse é o grande sonho, eu creio que isso é possível. E para isso o Senhor só está olhando para a terra e falando quem vai por mim. E eu humildemente tenho levantado a minha mão falando, Senhor, eis-me aqui. Então eu creio que isso não é algo pessoal, eu creio que isso é algo do Senhor
e de alguma forma o Senhor está conectando. Daí, obviamente, né, eu tenho entendido do Senhor a necessidade de convergir redes e grupos que estão se conectando com a gente de alguma forma. Então, tenho desejo e vou continuar sendo intencional em todas as pessoas que têm se conectado com a Empreenda Amor, para que eles possam também se envolver no Somos. Tenho feito isso de maneira mais singela, em um encontro mensal que eu faço, que é o Convergência, mas farei cada vez mais de forma intencional, né? E eu creio que estamos construindo uma rede de empreendedores e o meu desejo é que dentro dessa rede todos também sejam intencional nisso, né? Intencionais, né? Então, amém, gente. É isso. Vamos lá. Então, no encontro de hoje, eu quero aproveitar a inteligência de vocês, né? Porque eu não sou tão inteligente assim, para que a gente possa pensar juntos. Amém? Então, semana passada, eu trouxe propositalmente algumas coisas assim. Eu fui meio que instigando vocês, né? Eu fui estimulando e colocando perguntas para que a gente pudesse fazer um exercício junto ali, pensar. E enquanto vocês falavam, eu anotava. Então eu simplesmente anotei semana passada, né? Então, para quem não estava semana passada, eu simplesmente provoquei algumas perguntas. Eu falei assim: como os cristãos poderiam edificar a igreja na cidade? E daí vocês falaram, né, sobre lava-pé, sobre fazer ações sociais juntos, evangelismo. Vou até compartilhar minha tela aqui, tá? Isso daqui é um bloco de notas que eu fui anotando semana passada, né? Então, vocês falaram evangelismo juntos, a gente fazer uma ceia juntos. Daí pensamos em ações até mais simples, tomar um café para pensar em coisas juntos, listar, né, quem são líderes e igrejas locais, fazer grupos de oração e necessidades da igreja na cidade, de pessoas na cidade, para que a gente se mova, grupo de ideias, projetos para jovens adultos, buscar convergência, comunhão, isso daqui, que foi a Eliane que falou, listar escolas e organizações importantes na cidade que estariam abertas para o Evangelho do Reino, para que a gente pudesse falar nesses locais, com certeza. E financiando o projeto na cidade, né? Acho que foi você que falou disso em algum nível ali, você falou. E daí a gente falou sobre como é que a gente poderia ganhar pessoas para Jesus, no contexto do grupo coletivo, né? Como cristãos podem ganhar pessoas para Jesus nas suas cidades. A igreja na cidade, né? E daí a gente falou sobre mobilizações locais em público, tipo faculdade. Daí alguém falou de grupos de poesia, de louvor, contação de história para criança, mas ações, né? Falamos de ações que já existem, tipo a Donep, para empresários, cruzadas evangelísticas, evangelismo na escola, evangelismo de rua. E falamos de ações pessoais, né? Em casa, encontros caseiros focados em evangelismo, falamos do funil online. Pensei numa escola de evangelismo que possa fomentar esse estilo de vida intencional. E alguém falou de quebrar a objeção fazendo isso. Você falou, né? Da igreja. Beleza, né? Agora, eu queria mudar um pouquinho dessa ótica e trazer a pergunta no sentido de o que não só a igreja na cidade pode fazer, mas o que nós poderíamos fazer, né, como grupo e como pessoa, como indivíduos, né? Para o quê? Para ganhar pessoas para Jesus. Então eu sei que essas perguntas são perguntas óbvias, mas essas perguntas são necessárias, né? Porque como eu falei, a gente muitas vezes acostumou a simplesmente pensar coletivamente, né? Ah, vamos fazer um chá de mulheres, vamos fazer um encontro na igreja. Mas agora eu queria pensar assim, vamos imaginar que nós, aqui, nesse grupo, ou quem está assistindo o encontro gravado, primeiro, nós, né, como grupo, o que que nós poderíamos pensar para que a gente ganhe pessoas numa cidade? Vamos lá, queria que vocês agora pensassem um pouquinho de forma. Desconhecidos, você quer dizer, ou conhecidos? Ou tanto faz? Tanto faz. Pensa aí,
né? Vou dar 3 minutinhos para vocês pensarem e daí a gente faz igual a gente fez da última vez, de vai passando, cada um falando um pouquinho, mas vocês enquanto pensam, eu gostaria que vocês escrevessem, se você tiver um papel, uma caneta aí, para que a gente pudesse fazer um exercício mais prático, tá? Senão fica só aquela coisa solta da cabeça e tal. Então, pensa em nós como grupo, né? Vamos imaginar que o Senhor chegou pra gente e falou assim: olha, eu tô te dando um encargo. E esse encargo é o seguinte: eu quero que vocês pensem como vocês podem fomentar o processo de ganhar pessoas para Jesus nas cidades. Ou até online, né? Mas assim, nós, né? Se você está assistindo a gravação também e quiser contribuir com isso, depois manda no grupo lá. Ó, eu assisti a gravação e sobre esse aspecto específico, Rafa, anotei isso, 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 isso. E me marca, tá bom? Para quem está no grupo de interação. Quem estiver no canal, daí não tem como, né? Beleza. Vou. Tem alguém que quer falar? Vou anotar a gente aqui também. Beleza. Alguém quer começar? Com aquilo que está vindo à mente aí? Eu posso começar. Então vai. Eu acho que, em primeiro lugar, a oração tem que ser parte diária, assim, dessa ação de intencionalidade, vamos dizer assim. Então, se a gente deseja alcançar, encontrar, né, e ser esse canal na mão de Deus, eu acho que primeiro a gente tem que orar ativamente para o Senhor colocar essas pessoas no nosso caminho. Porque eu creio que o que Deus está fazendo, Ele já está trabalhando, não somos nós os especiais que farão algo, né? Eu creio que o Senhor já está trabalhando na vida de muitos e a gente tem que orar para o Senhor colocar no nosso caminho, nos colocar no caminho deles. Pessoas que estão prontas para a colheita ou que estão numa fase de semeadura, que precisam ouvir o que está no nosso coração, sabe? Eu acredito que a oração mobiliza muita coisa que a gente não tem visibilidade. Então, acho que a primeira coisa é um estilo de vida de oração para ganhar vidas para o Senhor, sabe? Nesse sentido, dele colocar no nosso caminho. Porque quando a gente começa a parar para ver as pessoas que a gente cruza, nada é por acaso. Mas talvez se a gente estiver vivendo só uma vida dia a dia normal, muitas pessoas talvez deixam de cruzar o nosso caminho, sabe? Mas se a gente tiver em oração, o Senhor vai, coloca um anjo, desvia, muda o caminho, acontece uma situação tal, exatamente para encontrarmos essas pessoas. Então, a primeira coisa seria essa oração ativa por elas, né, pelas vidas. E segundo lugar, para mim, é a questão do se relacionar verdadeiramente, se interessar pela pessoa verdadeiramente e se relacionar, né? Criar algum vínculo. Eu já fiz muito evangelismo de rua, quando você aborda uma pessoa desconhecida, já traz a palavra, já, né, quer ver se ela, pergunta se ela conhece o Senhor, já ministra ali. Mas eu acredito que a verdadeira salvação, ela vem do entendimento do plano de redenção. E isso requer um tempo para desmistificar, para tirar as objeções.
tem muita gente que se considera cristã, que fala, já tenho Jesus, já aceitei o Jesus, e não necessariamente é uma pessoa salva, sinceramente. Eu acredito que o Brasil é muito cristão, né? Vamos dizer assim, no sentido de se considerar cristão. Mas eu acho que precisaria ter um tempo de relacionamento. Então, você vai intencionalmente. Então, por exemplo, a gente foi num açaí aqui, né? Tinha um casal, um lugar pequenininho que vendia açaí raiz. E, e aí você, poxa, você cria uma conversa lá legal, é simpático. A pessoa é uma pessoa já bacana, né? De conversar ali. Ela tá com tempo, não tá naquela pressa, não tá com uma fila de atendimento. Então, a gente conversou rapidamente ali com o casal. E depois eu fiquei pensando, o que deixa a gente pode deixar para aquele relacionamento crescer, sabe? É ir mais vezes lá, né? É semear no próprio trabalho deles, comprar mais vezes, é puxar um dia para um, é criar relacionamento. Acho que as pessoas elas estão carentes de pessoas que realmente dão atenção. Então isso é uma grande vantagem, né? Porque a gente pode realmente se interessar em criar elos com as pessoas. Então, o primeiro passo para mim é criar um mínimo de relação, um quebra-gelo, uma amizade, minimamente um deixar de ser desconhecido, entendeu? E aí, em terceiro lugar, na minha opinião, né, eu pensando o que eu faria, é estar aqui no nosso coletivo aqui preparados para como introduzir a palavra e principalmente aquilo que a gente enxerga do evangelho, a mensagem do evangelho mesmo. É um assunto que eu falo muito com o Rafa, porque isso é uma coisa que eu oro, que eu penso muito no meu dia, assim, pensando no meu filho, pensando na conversão dele, pensando em como traduzir a mensagem da redenção do Evangelho para crianças. Mas na prática eu tenho que pensar primeiro para adulto, assim. É como se eu tentasse buscar o verdadeiro sentido para mim e busco mensagens, busco muitas coisas para entender com muita. Porque se eu perguntar assim, o que é o evangelho? O que é o cristianismo? Cada um vai colocar de um jeito aqui. Eu acho que a gente podia trazer fóruns assim, pra gente trazer isso de uma forma muito especial, sabe? Para entender como seria a melhor forma de colocar isso no coração de uma pessoa, talvez que já se considere cristã, talvez para uma que não se considere, são abordagens diferentes. Então eu acho que muitas vezes a gente tem algo muito precioso dentro da gente, que é a mensagem do Senhor Jesus. E na hora da gente entregar, é tão precioso que a gente não sabe como colocar ali, sabe? Ou se você já é um evangelista, já tem essa veia, você já tem ali a tua linha de comunicação que você apresenta. Mas eu acho que a gente poderia Não é fazer, algo que a maioria dos cristãos sabem lidar. não sabe lidar, Não aprendemos, né? ou talvez a gente pode se tornar expert nisso, entendeu? É tipo isso que eu tô falando assim, pra esse perfil, cara, é esse ponto, e a gente saber os caminhos que a gente. Então eu colocaria aí como ser aperfeiçoado na mensagem, sabe? A mensagem ser realmente parte da gente, a gente saber colocar. Então, tem muitas pessoas que estão extremamente abertas, então você pode fazer rapidamente uma oração com ela, ela recebeu o Senhor. Mas será que ela virou as costas? Ela entendeu? Entendeu? Será que ela recebeu Jesus? Ai, que bom, realmente eu preciso de um Deus, eu recebo Jesus, amém. Mas talvez ela tenha outros deuses e talvez seja mais um Jesus na vida dela, entende? Então é mais do que uma conversa, é uma clareza. A mensagem do evangelho, ela requer, eu acho que, por isso relacionamento, porque eu acho que é muito difícil só num contato isso acontecer. Então eu falei muito. Eu acho que é isso que eu penso assim. Através do relacionamento e com clareza da mensagem que eu tenho que liberar e construindo e entregando isso. Amém. Bênção.
Olha, gente, se vocês quiserem compartilhar, não precisa dar todo esse contexto, hein? Que a Priscila É, eu sempre praticamente falo muito. ministrou, né? Se cada um pegar esse gancho aí, a gente vai sair daqui 11 da noite, gente. É, mas pode pegar o gancho, talvez, do que eu falei e vir outra ideia de como a gente aperfeiçoar essa mensagem, enfim. Então vai lá. Aqui na minha sequência tá a Eliane e a Domênica. Vai lá, Eliane. Eu fechei o áudio de vocês só porque de alguns estavam abertos e tava ficando ruim de ouvir. Mas agora eu vou liberar para vocês abrirem se quiserem, tá? Ok, boa noite a todos. Aqui não temos todos, né? Graças Brincadeira. a Deus. Enfim, a minha linha segue mais ou menos nesse mesmo perfil aí que a Bri falou, né? Que seria o investimento de tempo, né? Um tempo de qualidade com as pessoas. Porque até nós mesmos que somos cristãos, a gente está na correria tão grande para conseguir, né, bater as nossas agendas, que a gente não consegue gastar, né, investir tempo, nem diria gastar, mas investir tempo na vida das pessoas. E esse tempo de qualidade. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Porque, assim como ela falou, acho que ela resumiu bem esse meu pensamento. Eu acredito que não dá para a gente falar de Jesus, assim, de maneira tão simplória, né? Rapidamente, de forma tão simples. Então, para você levar Cristo, e aí ainda tem mais essa questão que é, nós temos sedimentados uma mentalidade de Cristo de uma forma. E aí essa ideia geral que eu acredito que o Rafa tem tentado colocar é uma versão de Cristo que eu não tinha conhecido. E aí como eu comecei a ter contato com isso, eu pensei realmente, é como se a igreja colocasse um véu assim, e você enxerga um Jesus lá atrás, mas não dá para enxergar direito, e as pessoas vão te falando, ah, ele é assim, é assado. Então, eu acredito que para a gente conseguir fazer esse processo, né, de falar de Jesus para outras pessoas, você precisa de tempo para falar. E aí, não necessariamente é eu chegar, entregar o folhetinho e falar: Olha, Jesus te ama, porque para algumas pessoas isso até seja agressivo para elas, né? Como para mim já foi em alguns momentos. E, sinceramente, em alguns momentos acho que até é ainda, porque vai depender muito das circunstâncias que você tenha vivido ou qual é a sua história, que falar de Jesus para você vai te ofender, né? Então, gastar um tempo de qualidade com essa pessoa, como aquela ideia mesmo do café, de fazer um bolo, levar para a pessoa, e aí você vai falando aos poucos de como esse Jesus é para a pessoa e não necessariamente chegar e dar o folheto de falar, olha, Jesus te ama e ele salva. Porque às vezes a pessoa não sabe nem o que é isso, né? Ela está imersa ali em muitas coisas e isso para ela não significa nada. Então, chegar e falar dessa forma para essa pessoa, gastar um tempo que não necessariamente é ir para casa do seu vizinho e ficar de manhã para meio-dia, né? Mas é você gastar ali um pequeno tempo, mas que seja um tempo bom, um tempo de qualidade, ouvir a pessoa, falar um pouco também, e que é um processo de psicoeducação, né? Que é o que a gente chama na psicologia de então seria mais nesse viés de se investir esse tempo, né? Um tempo cronológico e existencial na vida das pessoas, para que elas consigam de fato entender quem que é esse Jesus. Nossa, esse Jesus ele realmente faz a diferença na minha vida. Ele é diferente, ele realmente me salva, ele realmente é algo em mim. E ele pode ser bom, e não aquele Jesus punitivo, né? Nossa, é um Deus que me pune se eu faço algo errado. Ou, enfim, coisas nesse viés. Então, seria mais ou menos isso, né? Um investimento de tempo mesmo, cronológico e existencial na vida das pessoas, para que elas conheçam de fato, né? Quem que é esse Jesus e o que que ele pode fazer. E melhor, ele realmente pode estar comigo no ordinário do dia a dia, e não naquela questão extraordinária do, caio babando e tô, enfim, essa coisa toda. Mas numa coisa bem simples, eu falar, nossa, Jesus também está aqui, né? Então, seria mais ou menos isso. Beleza. Domênica. Amém. Glória a Deus. Amém, bênção. Eu tô anotando, tá, gente? Boa noite a todos. Vai lá. Então, assim, eu entendi. No meu entendimento, né, a mensagem que a Pri falou é mais ou menos assim, como você facilitar a mensagem, né? Como você descomplicar, porque às vezes a gente sabe a mensagem pra gente, mas não sabe como passar. Eu tenho a minha fé, eu acredito nisso, mas eu às vezes não sei como passar isso para as pessoas. Então é um pouco Exato. facilitar a mensagem, né? Descomplicar, eu quero dizer aqui. E assim, o que eu observo muito, assim, eu vou dar o meu testemunho, né? O meu e da minha família.
que é, primeiro ponto, conversar com a cultura local, né? Não ter aquela religiosidade. Foi o que ganhou, o que me ganhou e ganhou a minha família para Cristo, foi justamente isso. Então, assim, Sim, é isso é fugir da bacana. religiosidade, porque meu marido, eu vou contar o testemunho dele, né? Ele era uma pessoa super traumatizada, assim, com o evangélico, né? Mas com o evangelho de uma forma geral. Por muita religiosidade da minha mãe, então ele não aceitava. Ele mal lia a Bíblia, sabia? A gente era católico, então ia para a missa uma vez, né? Ia para a missa, mas não tinha aquele entendimento mesmo do evangelho da palavra. Então, quando Sim, a gente começou a ir para outra igreja, que eles fazem muito isso, conversar com a cultura local, então, grupos de relacionamento, né, onde a gente está envolvido, está se relacionando com outras pessoas, mas também está convidando outras pessoas para conhecer o que é que a gente faz ali, o que é que a gente conversa. Então, vem pessoas que não fazem parte da igreja. Então, eu acredito muito nisso. E aí foi isso que ele foi enxergando de uma forma diferente. O que era o evangelho? Então, eu acho que isso é importante você fugir da religiosidade para poder ganhar pessoas para Cristo. Como a Eliane falou também, ter aquele tempo, né, de conversa com a pessoa. Por exemplo, eu levei uma amiga minha uma vez para um local que a gente tem de lazer, que lá tem uma cafeteria que faz parte da comunidade de fé, e para conversar com ela, para tomar um café sem. Não era nem a intenção de falar de Jesus para ela, nada disso, era até trabalho. Mas lá na conversa, ela conheceu umas pessoas da minha comunidade de fé, conheceu o pastor, e hoje ela está seguindo a comunidade. Ela nem seguia. Eu vi um dia desse. Então, assim, conversa simples, mas facilitando a mensagem. Algumas pessoas falaram algumas coisas, ó, venha conhecer depois se você puder. E não só como a Eliane falou, entregar um folhetinho e falar, né, Jesus te ama. Então, algumas ações conversando mesmo, porque tem muita gente meio que traumatizada, né? Por conta da tem. religiosidade, elas não vão à igreja, não, e entendem Jesus de uma forma diferente. Acho que a gente, fugindo disso aqui em Recife, por exemplo, tem muita cultura, mas é cultural mesmo. É dança de coco, maracatu, essas coisas assim. Então, a gente consegue conversar com o pessoal que está envolvido nessa cultura e trazer eles para Jesus, entendeu? Sim. Então, é bem isso. Amém. Verdade, muito bom. Mas me dá um exemplo de como seria considerar a cultura local. Eu posso falar que eu ouvi se a Não, dona eu quero Mênica ouvir a tirar, Domênica agora. e eu ouvi um testemunho lá daquele pastor lá que a gente conheceu da missão em Balneário lá, exatamente sobre a cultura de um povo indígena. E aí ele falava do evangelho, respeitando a cultura, mas gerando a salvação, né? Sendo preservada a palavra. Entendi, mas É, você, dentro daquilo que você expôs, Domênica, vem alguma coisa na tua mente? Um exemplo prático relacionado a essa questão da cultura local? mas isso como eu estou falando, né? Lá a gente tem, por exemplo, a gente participou, acho que até já falei, de um evento chamado Praça. E nesse evento tem pessoas, por exemplo, tem um menino que canta rap, mas que ele Você faz é, parte da ponte? Você faz faz parte parte da da ponte. ponte? É, Ah, legal, conheço, total, então, demais. Agora eu entendi o que você quis dizer. aí, então, assim, né? Lá é cultura, relacionamento Eu já fui aí na e ponte, serviço. hein? Já foi? Já. Pronto, a gente está, inclusive, nessa semana, na semana do serviço. Então, assim, todo mundo está envolvido em cada dia, faz uma ação voltada para serviços. Ontem foi uma Big Ronda, hoje foi futebol. Então, é do The British Movement, né? Então, a gente conversa com a cultura daqui. Então, tem tatuador dentro do evento, tem. E tudo é a cultura da cidade, né? Por ser em Recife, porque nasceu aqui, né? Legal. Quer falar? Não, mas aí no caso de considerar a cultura, ela fala de ser estratégico, é isso? É, eles lá, como eles local, eles têm um evento chamado Praça e outras coisas que eles fazem muito legais, assim, que até saiu na Globo e tal, que é, por exemplo, é, coisas que têm a ver com a cultura ali de Recife. E Então, eles. frevo, poesia, chama músico popular, que não necessariamente tem a ver ali dentro do contexto Sim, religioso, mas no meio disso tudo eles estão lá falando de Jesus, colocando o Senhor ali. entendi. Não, o que eu vi é diferente, tá? Mas talvez possa agregar. Ele trouxe um exemplo, porque é um missionário que trabalha com povos indígenas, é, e aí ele falou que um grupo que eles
começaram a evangelizar, tinha um ritual indígena em que a menina, quando completava certa idade, ainda novinha, ela era considerada mulher e aí tinha toda uma festa, algo cerimonial, mas era algo abusivo, tinham palavras que tinham que ser faladas para ela, muitos homens se deitavam com ela, era uma coisa meio que física, não sei se feriam ela. Enfim, era um ritual indígena e muito aceitável, né? Algo de geração em geração. E aí eles foram com a palavra é, ministrando, né? E chega a certos pontos que quando envolve a tradição é muito difícil, né? Porque o evangelho ele bate de contra ali a prática, mas o pastor falava ele bate de contra a prática, mas a cultura pode ser preservada. E aí, enfim, depois de muitos anos, ele falou, ele até se emocionou assim para contar, ele fala que hoje essa mesma tribo tem um grupo grande já convertidos e a liderança lá também se converteu, então hoje eles mantêm o ritual quando a menina faz, e tem toda aquela tradição também, porém é de preservação e de honra para a menina, entende? Então ela Entendi. tem vestes novas, eles têm palavras de vida, e etc. Mas a festa em si, aquilo que eles já estavam habituados, acontece, mas hoje glorifica a Deus, entendeu? Sim. Beleza. Fabiano e Silvana. Amém, boa noite. Boa Boa noite. noite. Então, queria trazer, na verdade, 3 pontos que já foi falado já, né? Mas como nós temos num só espírito, acho que vale que, na Amém. verdade, de forma prática, né? E também o princípio de tudo, né? O primeiro ponto seria nós, pessoalmente, né, começarmos a praticar aquilo que o Senhor nos dá, né? O que nós aprendemos dele, o que nós aprendemos da palavra, a intimidade que nós temos com ele, né? Começar a viver isso a ponto de nos tornarmos influência para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, isso é o primeiro ponto básico, né? Que seria que para nós levarmos a palavra do Senhor a essas pessoas, muitas vezes nós não precisamos nem abrir a nossa boca, mas o nosso viver diário chama atenção. Isso nós tivemos experiência própria até com o meu cunhado, irmão da Silvana, que hoje é uma família que está no Senhor e que eles mesmos falam que, assim, não que eles tinham admiração, mas que eles viam algo diferente em nós. E um pouco disso também trouxe Jesus para a vida deles. O segundo ponto, já foi falado também, né, como a irmã falou, é o nosso tempo, que hoje o inimigo nos trava tanto no nosso tempo, né, no dia a dia, principalmente no dia a dia, que nós não temos mais tempo nem de fazer um jantar para um casal de cunhado, que nem esse caso, né? Nós tivemos essa semana de fazer isso, de como eles estão conhecendo Jesus agora. Nós entendemos que eles não podem ficar abandonados, né? Ficar ali à mercê da própria sorte buscando o Senhor. Então, nós conseguimos tirar um tempo de qualidade, fazer um jantar com eles e ter esse tempo de comunhão com eles. Então, esse é o segundo ponto, para poder gerar a conexão. Eu, como um aluno do Rafa, né, e um multiplicador, aprendi muito a gerar conexão, e isso para o reino é essencial. Então, Sim. se nós tivermos o princípio de, antes de nos preocupar de abrir a nossa boca para pregar a palavra, nós pregar com as nossas atitudes, já é o princípio, o principal caminho. E nós nos preocuparmos em termos tempo de qualidade para ser usado pelo Senhor. E o terceiro ponto é quando chegar a hora e o momento de nós abrirmos a nossa boca, eu falo isso por experiência própria, né? Se pedir para mim, ó, vai lá e fala de Jesus para aquela pessoa, eu confesso assim que me dá um frio na barriga de falar de Jesus para essa pessoa. Mas o Senhor me ensinou de eu não falar dele como uma terceira pessoa, mas sim de falar das minhas experiências com ele. Então, quando eu gero conexão com essa pessoa, gero conexão com o Senhor, eu não preciso explicar para ela quem foi Jesus,
lá em Mateus, quem foi Jesus em João, quem foi Jesus no o que está escrito na Bíblia. Mas eu explicando quem foi Jesus na minha vida, o que ele fez na minha vida, o que ele está fazendo na minha vida, com certeza vai gerar mais conexão dessa pessoa com o Senhor do que você apresentar algo teológico, né, para essa pessoa. Porque muitos, voltando ao exemplo do meu cunhado, né, do irmão da Silvana, a minha cunhada em si, ela ela mesmo fala hoje que tudo é novo para ela. Então ela conhecia Jesus, aquele Jesus pregado na cruz que conheceu na aula de religião na escola. Então é isso que ela conhecia de Jesus. Sim, Então, se nós viesse falando do Jesus que está escrito lá em Mateus, do Jesus que está escrito em João, hoje, nesse momento, provavelmente, ou ela não geraria conexão com o Senhor, ou ela não entenderia nada, quem sabe. Mas quando nós falamos o Jesus que mudou a nossa vida, o Jesus que alinhou o nosso casamento, o Jesus que alinhou a nossa família, isso gera uma conexão e algo muito transformador dentro de uma pessoa que recém está conhecendo essa pessoa maravilhosa que é o Senhor. Amém. amém. Amém, que bênção. Glória a Deus, é isso. Muito Demais. complementar, é. Muito. Show. Josiel e Miriane. Se quiserem abrir o áudio, não sei se vocês levantaram a mão para falar. Sim, consegui. Sou eu. E Estão me ouvindo? aí? Me ouvindo? Sim, Perfeito. Eu estava lembrando aqui, vocês falando, a Pri falando, eu lembrei de quando, em 2011, eu fui para Portugal com a equipe da Jocum, no Prático, e foi muito interessante o que Deus fez conosco, isso me impactou profundamente, sabe? Porque foi uma época bem, bem difícil ali na Europa, ali em Portugal. E Deus nos levou a nós fazermos 4 coisas, sabe? A primeira coisa foi interceder, foi o que a Pri falou, nós intercedermos mesmo, porque nós não estávamos tendo brecha nenhuma para falar de Jesus. Nós começamos a interceder, e a partir do momento que nós começamos a interceder, Deus começou a dar mais estratégia para a gente. Foi altar de adoração, que a gente ia para as praças, e a gente só pegava violão e começava a cantar. E as pessoas começavam a se aproximar da gente, sabe? Começavam a se aproximar. E a gente começou a conversar. Nós fomos em uma igreja que acho que ela tinha 10 anos lá, e só tinham 5 pessoas. Que era o pastor, a esposa, o filho, a mãe da esposa do pastor e a esposa do filho do pastor. Eram só as 5 pessoas. E ela não crescia de jeito nenhum. Foi quando Deus começou a trazer ao nosso coração que nós precisávamos fazer ali uma atividade de adoração. E quando nós fomos para a praça, a gente só ia lá, a gente não sabia o que ia acontecer. O que Deus só falou que era para nós chegarmos no local e orar ali e adorá-lo. E era incrível como as pessoas paravam e viu quem são essas criaturas que estão aqui. E como pessoas chegaram ali, sabe? Foi muito, muito impactante aquilo pra gente. E outra coisa era o que eu esqueci o nome dela, que ela falou, também tempo de qualidade. E a gente começou a parar com pessoas e começava a conversar com elas e gerar conexões mesmo, sabe? Até hoje tem pessoas de Portugal, nessa época de 2011, sabe? E também de adoração, intercessão, tempo de qualidade. Tinha outra, até anotei aqui para eu lembrar. Atos de serviço. Cara, teve uma vez que a gente foi numa casa, a gente estava ajudando a arrumar, sabe? E isso me impactou muito, porque eu trouxe isso para mim, sabe? Da gente chegar e ver a necessidade da pessoa, porque o simples fato de você ver a necessidade de alguém, às vezes a pessoa não quer nem... às vezes a gente pensa muito no físico, né? Só que, tipo, de alimento e tal. Só que às vezes a pessoa só está precisando de você ajudar ela a fazer alguma coisa, né, em casa. Nós fomos lá, ajudamos a limpar a casa, tudinho, nós tivemos um tempo, foi tão prazeroso isso. Isso aconteceu também comigo em Curitiba, né, de nós irmos na casa das pessoas e ajudar a limpar, tudinho, trazer mesmo alívio, sabe? Ajudar, ver qual a necessidade, ir lá, vamos junto, colocar a mão na massa.
E quando a Pri estava falando, eu comecei a lembrar disso, sabe? Que eu deixei de viver, eu reconheço que eu deixei de viver muito, muito isso que eu aprendi em 2011, 2012. Um tempo muito prazeroso que Deus trouxe para mim, sabe? Que eu quero trazer isso de volta, entendeu? Às vezes a gente faz, tá falando agora com o Josiel, que a nossa cunhada foi assim, a gente trouxe ela para cá, a gente tinha um tempo de comunhão, e foi quando ela realmente voltou, se converteu, né? E, até agora, acho que uns 15 minutos mais ou menos que ela saiu daqui, que a gente estava tendo um tempo de mesa com ela, um tempo de qualidade, sabe? Só que falta também mais, sabe? Esse altar de adoração, interceder mais, buscar o coração de Deus. Eu lembro quando eu era da Timiste, quando Deus falava comigo, dizia assim, sai, faz isso, vai para ali. Eu encontrava alguém e era muito, muito prazeroso isso. Eu quero poder viver isso de novo, sabe? Eu quero muito mesmo poder viver essas coisas que Deus me fez viver. Eu quero poder viver de novo. E é isso. Amém. Amém, vai. Nós vamos. E vamos fazer outras pessoas viverem, para que elas também contem Amém. essa história. Amém. Rosânia. Oi. Bom, eu anotei umas coisinhas aqui para não me perder, né? Tô aí com a Pri, né? A oração em primeiro lugar, sabe? E nessa questão da oração, uma coisa também que eu acho que é importante é fazer a caminhada de oração em pontos estratégicos da cidade, sabe? Você já se apropriando daquela situação ali, colocando aquilo diante de Deus, né? Através de uma caminhada de intercessão, né? A gente ter ser intencional nisso, né? Pedindo a Deus, Senhor, dá-nos almas, né? E outra coisa também que eu coloquei aqui é fazer um mapeamento, né? Desta cidade, por exemplo, nas ruas, nas vilas, nos lugares assim, né? Até naqueles bequinhos, você mapear, conhecer as pessoas que estão ali, que atuam ali naquela região, qual a dificuldade daquele local, né? E prestar esse serviço social também. Eu acho isso interessante, né? Você se dispor a, como você já falou para a gente, né? A gente tem que assim ter consciência do que está acontecendo ali à nossa volta e nos dispor, né, a suprir de alguma forma a necessidade daquele povo ali, demonstrando assim o amor de Deus. Não sei se eu estou conseguindo verbalizar bem o que eu estou Ah, querendo eu tô dizer. anotando, tá? Eu tô com a cabeça baixa aqui porque eu tô anotando. É, E eu, né, eu vou e anotando e já vou pensando na prática disso, né? Traduzindo. outra coisa também que eu pensei aqui é um treinamento, né? Assim, a gente ser treinado para esse evangelismo pessoal, Sim. sabe? Ter assim, tipo, não sei se seria a palavra certa, um curso para a gente, poder desempenhar isso, né? Com mais clareza, né? E essa questão aí de criar, né, um círculo de relacionamento com as pessoas, né, procurar estar mais próximo dessas pessoas. E é isso, né? E até nesse treinamento, né, eu pensei da importância que é assim a gente, de repente, né, distribuir assim por faixa etária, sabe? Você vai fazer um evangelismo, ter aquela equipe que vai trabalhar com criança, um evangelismo voltado para jovens, um evangelismo voltado para pessoas mais maduras, para idosos, porque cada um é uma linguagem, cada um é uma realidade, e a gente tem que saber se posicionar, né, diante disso. Eu acho que Sim. esse treinamento seria importante, né? Pelo menos para mim, né? Eu Seria acho que mesmo. seria bom. É isso. Ah, Que bênção. Que demais. Mais alguém? Gente, sensacional, tá? Muito bom essa troca. Queria falar algumas coisinhas aqui, tá? Que é o seguinte, eu anoto, né? Sempre que eu anoto, eu já fico pensando em como.
Então eu queria dizer uma coisa, a gente vai ser bastante intencional nisso, tá? Bem, Nesses encontros a gente vai definir ações práticas. Você que está assistindo a gravação e talvez não se sente preparado, ou você que está aqui, né, e vai preferir ficar no nosso grupo aberto do Somos para ainda ser mais formado, né, receber mais, entender mais, amém. Então que você pegue tudo isso que a gente falou aqui e você ore para que você seja de alguma forma encorajado e impulsionado para o Espírito Santo te direcionar o que você de alguma forma pode fazer. Porque pelo pouco que a gente trocou hoje já vieram várias ideias, né? Então é importante essa questão, né, de ser intencional, independente do teu tempo de caminhada com Cristo. Eu estava refletindo sobre o que vocês estavam falando, me veio alguns pontos, tá? O primeiro ponto é o como, né? Então estou escrevendo aqui, a gente vai aprofundar isso no sentido de nós fazermos, né? E nós fomentarmos outras pessoas a fazer. Mas segundo ponto me veio também essa questão do filho maduro, ele entende que existem algumas coisas que não são confortáveis, né? Mas ele entende que o espírito é contrário, né, à natureza terrena e a natureza terrena é contrária ao espírito. Então nós precisamos ser intencional no espírito. Então o que eu vou fazer? Eu vou ser intencional até aquilo virar natural. Eu vou fazer aquilo, mesmo que no início seja difícil, até que aquilo vire fácil. sim, Então isso é maturidade, né? Em tudo na vida é assim. Eu não vou só fazer o que eu quero, né? O que eu gosto, mas eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Então, para as pessoas que de alguma forma vão fazer parte desses encontros que a gente vai trabalhar junto, eu vou propositalmente sugerir a gente ter um processo de prestação de contas e um processo de desafio entre nós, sabe assim? Da gente elencar algumas ações que a gente possa fazer. Então, por exemplo, a gente falou essa questão aí de, poxa, tempo de qualidade, agenda, né? Coisas básicas, né? Fazer um jantar para alguém, fazer um bolo, ouvir, sair, né? E a gente vai propositalmente se desafiar. E eu estou falando isso porque eu também quero me desafiar, né? Eu e a Pri, a gente já tem há um tempo desejado ser mais constante nessas coisas, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente fala essas coisas, eu fico falando, tá, mas como, né? Porque se não tem data, fica muito solto. Fica muito, vamos fazer. Mas eu quero que a gente se desafie nesse nível. Poxa, vamos se desafiar para nesse mês a gente fazer um jantar para alguém que nós queremos de alguma forma nos relacionar. E vamos orar para que a gente possa falar de Jesus ali. Entendeu? Então, neste aspecto, né? E por último que me veio, e é uma coisa que eu quero começar a fomentar entre nós, é o desejo que vocês comecem a enxergar sempre numa camada, pensando não só em nós, mas na igreja daquela cidade. Então, por exemplo, tudo que vocês falaram, de alguma forma, eu fiquei pensando também, como que a gente faria isso na cidade, né? Então, por exemplo, poxa, eu precisaria envolver pessoas, né? Então, como é que eu envolveria essas pessoas para fazer uma ação, né, de intercessão sobre ganhar sim, pessoas para Jesus? Então, o que que seria uma ação prática na minha cidade? Seria eu listar ministérios de oração, de intercessão na igreja, ligar para essas pessoas e compartilhar um pouquinho desse coração, marcar um Zoom com essas pessoas e compartilhar o coração, marcar um dia de oração para que a gente ore junto como igreja naquela cidade, sim, entendeu? amém. Então, como é que a gente pode fazer essa questão aí do que a Meriane falou, né? Dos 4 pontos. Então, poxa, como é que a gente pode envolver outras pessoas para fazer um dia uma ação pontual? Então, quero encorajar vocês a enxergar assim, sabe? Independente de vocês atualmente serem líderes ou não dentro da classificação que a gente tem na nossa comunidade de fé, sabe?
Se vocês estão aqui, eu creio que o Senhor está querendo nos levantar para enxergar dessa maneira também, sabe? Então eu creio que uma é congruência, né? Eu fazer aquilo que eu falo, mas outra é eu entender também que o Senhor nos chama para falar aquilo que nós precisamos fazer, assim? Então conectar pessoas, amém? Então, gente, foi muito bom, foi uma troca hoje, mais leve, igual da última vez. E vamos orar por isso. Quem deseja orar por isso? Para que a gente encerre esse encontro hoje. Significando tudo que a gente falou, para que o Senhor faça queimar no nosso coração e para que a gente possa também avançar em termos práticos em tudo isso. Amém? Você ora então, amor? Deixa um deles orar. Então vai, nós não vamos orar. Quero saber quem deseja, quem se disponibiliza aí, quem poderia doar um pouquinho de tempo para fazer uma oração aqui, nos conduzir. Enquanto alguém toma coragem aqui, queria aproveitar e falar me veio à memória, sabe quem? Do Evilásio. O Evilásio, aquele irmão que deu uma aula e foi um mentor nosso, ainda é, né? Ele disse que recebeu uma direção do Senhor de começar algo em Madagascar. Gente, Madagascar é uma ilha lá embaixo, né? Na África, no continente africano. E eles chegaram lá, eles não tinham nada, não tinham ninguém, não tinham conexões nenhuma. E quando eles chegaram lá, eles não sabiam o que fazer, simplesmente foram orar. Por isso que eu me lembrei deles, né? Eles falaram: Senhor, a gente vai orar, não sabe o que fazer. E eles começaram numa praça a louvar em português. Só que lá eles têm dialetos, né? E ainda falam francês. E daí uma menina, que era filha de uma pessoa da embaixada de Madagascar, ouviu e ela: de onde vocês são e tal. E a menina foi uma porta para eles começarem a falar com o pessoal da língua francesa, porque ela sabia falar português e francês. E a partir dali eles começaram uma reunião e depois eles começaram a fazer que aqueles irmãos fossem mais maduros. E hoje eles têm lá uma expressão da igreja em Madagascar, irmãos maduros, um presbitério local, de uma simples ação de ir lá, orar e ser sensível ao Espírito Santo. Então eu sei que para muitos essas questões em público parecem desafiadoras, mas talvez não seja a tua porção no público, vai ser no privado, né? Amém. Amém. Então, glória a Deus. A Meriane aí levantou a mão, acho que o Senhor ele falou no coração dela que ela vai orar, eu creio que Deus está agindo aqui. Amém. Pode abrir o microfone. Boa noite, gente. Sou eu. Amém. Deus tocou O no sacerdote. sacerdote. Oh, Deus, que é bom. Amém. Ora aí, meu irmão. Pai, obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado por essa oportunidade de nós crescermos, nos enriquecermos com a tua diversidade. Nós amamos a tua diversidade, Senhor. Amém, é verdade. Amamos a tua diversidade, Deus. Senhor. Nós pedimos que, assim como sempre começou, a gente começando aqui com oração, Deus. Sim. Para que teu Espírito venha e nos conduza a sermos testemunhos, Senhor. Amém. Para falar de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Para falar de tudo que o Senhor tem feito em nós, através de nós. Falar de quem o Senhor é. Espírito vem. Espírito vem, promessa do Pai. É através de Ti que o poder vem, que as pessoas são impactadas, Senhor. É o Senhor quem convence. É o Senhor que nos dá ousadias. É o Senhor que nos dá estratégia. Nos conduza, Senhor. Nos conduza, Espírito. Nos conduz em tudo.
Jesus falou que isso iria acontecer. Nos conduza, Senhor, na verdade. Nos mostra aquelas pessoas que precisam, que estão sedentas. Nos leve, Senhor, a essas pessoas. Que possamos, Senhor, ter sonhos com essas pessoas, que possamos ter visões com essas pessoas, que possamos ouvir, como Paulo ouviu, Senhor, o grito. O Espírito Santo nos faz, Senhor, e aonde o Senhor está trabalhando. Amém. Nós queremos cooperar contigo, Senhor. Nós queremos cooperar contigo. Nós não queremos fazer obras vãs, obras vazias. Nós queremos fazer o que o Senhor está fazendo. Nós queremos imitar o Pai. Nós queremos imitar o Pai. Fazer o que vê o Pai fazer. Falar o que ouve o Pai falar. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Nos ajude, Senhor. Que o Senhor desperte em cada um de nós os dons, desperte a fome e a sede por obedecer, Pai, por ouvir a Tua voz, Senhor, por seguir a Tua direção. Gere em nós algo que ainda não está, Senhor, em nós. De repente, tem algo em nós que ainda precisa ser gerado. Eu te peço que gere isso que precisa ser gerado, Senhor. Sim. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, faz crescer, Senhor. Faz crescer em nós. Faz crescer em nós. Em nome de Jesus, nós temos aprendido, Senhor, com o Rafa, a sermos intencionais, Senhor. E assim como nós temos que ser intencionais no digital, nós também queremos ser intencionais em fazer a Tua vontade e alcançar os perdidos. Em libertar nossos irmãos. E libertar nossa família, nossos irmãos são nossos, são parte da gente, Senhor. Me vem à mente agora, Senhor, se fosse da nossa família que tivesse sido sequestrado ou que tivesse sofrendo alguma coisa, como que nós agiríamos? Senhor, dá-nos esse pensamento de Cristo, esse sentir de Cristo, Deus, de libertar o perdido, Senhor, de libertar o preso, Senhor, de dar liberdade, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Sim. De resgatar, Senhor, o que tinha se perdido. Nos dá esse pensamento, Senhor. Não nos deixe conformados, Senhor. Não nos deixe distraídos, Deus. Não nos deixe, Senhor. Não nos deixe distraídos. Não deixe que as preocupações com essa vida nos afastem de Ti, Senhor. Amém. Não deixe, Senhor. Não deixe. Amém. Não deixe, Senhor. Não deixe, Senhor. Queremos ter nossos corações ardendo com aquilo que arde no Teu coração. Com aquilo que arde no Teu coração, com os Teus anseios. Em nome de Jesus. Deixe cada um aqui, Senhor, ter direção, ter discernimento, ter sabedoria a cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente. Glória a Deus, hein? Muito bênção. Obrigado a todos que participaram. Só que estava mesmo na rua, aí, a Eliane também estava na rua, mas participou. A Selma ficou mais quietinha hoje. Obrigado por participar, Selma. Depois nos deixa saber o que você achou. Hoje foi algo mais prático, né? Mas está sempre convidada a participar, tá? Próximo encontro, gente, então vai ser nosso encontro de estudo bíblico, tá? Então queria pedir que todos vocês se envolvam, participem, porque acho que esse é o principal foco, né? Sem conhecimento, a gente sofre, né? A gente perece, mas quando a gente conhece, prossegue em conhecer o Senhor, a gente cresce, avança em comunhão, consciência, tá bom? Amém. Então Deus abençoe. A Selma não está lá. A Selma não está no grupo? Eu convidei ela, entendi. Mas é que a Selma deve ser aluna nova, né? No Convergência agora eu vou falar na sexta, né? Ela é aluna, que bom. Então tá, gente, eu vou mandar assim. Beijo, beijo. Fiquem na paz. Beijo, gente. Obrigada. Foi uma bênção. Até mais. Tchau.